Bem-vindos ao Jovens em Foco, meu nome é Pedro Brasil, eu estou aqui hoje com o coordenador do Assessoras Trabalho, José Coelho. Tudo bem, Coelho? Oi, Pedro, tudo bem? E hoje com a nossa convidada especial, Mariane Camurça, ela é assessora jurídica aqui da SEMAS. Tudo bem, Mariane? Tudo bem, Pedro. Meu nome é Mariane Camurça, eu sou advogada há 7 anos, trabalhei 4 anos de frente com a Secretaria da Mulher, combatendo a violência doméstica e fazendo um trabalho de conscientização com elas, escutando, e com isso eu pude ter uma vivência e experiência muito maior da realidade assim, das mulheres e as suas dificuldades. Hoje eu trabalho na SEMAS e estou aqui nesse podcast hoje para falar sobre a igualdade de gênero no mundo do trabalho. Isso, a gente chamou Mariane porque a gente decidiu tratar de um tema muito importante, principalmente nesse mês que tem o Dia das Mulheres, e normalmente a sociedade se volta para se compadecer com algumas dificuldades das mulheres, mas nesse período. Algo que, na minha visão, tem que ser durante todo o ano, durante todo o tempo. E hoje o nosso tema é esse: igualdade de gênero no mundo do trabalho. A gente vai falar algumas dificuldades que as mulheres encontram nesse meio. Eu queria começar perguntando a Mariane para ela explicar para a gente o que seria de fato a igualdade de gênero. A igualdade de gênero é um direito constitucional da gente, mas que na prática a gente não vê muito isso acontecendo, e por isso que temos que cada vez estar procurando nos informar, nos capacitar, trazer informações num ambiente de trabalho, chegar até a casa das mulheres que não conseguem sair. E eu tô falando isso porque eu, como trabalhei na parte de violência, eu vi muitas situações que as mulheres eram praticamente prisioneiras em casa. Então a gente tem que fazer que essas informações cheguem até elas, trazer mais informações para os homens também, porque a gente olha para uma empresa, e quando a gente olha para essa empresa, todos os cargos de alto escalão dessa empresa são ocupados por homens. Então, como é que a gente vai olhar para aquela empresa e pensar, eu posso trabalhar naquele cargo que é de alto escalão? Não, a gente acaba achando que é normal só homens ocuparem esses cargos. E, na verdade, o incentivo tem que vir das próprias empresas, entendeu? De serem intencionais em procurar formas de capacitar, de ajudar as mulheres a chegarem nesses cargos mais importantes de uma empresa. Doutora Mariane, é interessante que as mulheres, em média, existem pesquisas que as mulheres, em média, ainda ganham menos do que os homens. Em alguns lugares, não diria nem no Brasil, no mundo, ainda é existente essa questão, entendeu? As mulheres politicamente, são subrepresentadas em cargos políticos, pode ver, em muitos países. Apesar que a gente tenha, por exemplo, aproximadamente a metade da população é feminina, mas ela ainda é muito pouco representada quando fala a questão de gênero, igualdade de gênero. Sim, seu Coelho, porque são muitas dificuldades que a gente encontra pelo caminho, né? Primeiro que a mulher já tem a mulher tem que ser mãe, então ela tem que parar a vida dela, ela tem que parar de ou estudar ou de exercer a função que ela exerce para poder se dedicar àquilo. E aí ela se dedica e o pai lá continua trabalhando. Isso eu estou falando de como a sociedade está sendo, mas que eu noto hoje que há muitas mudanças, como eu vou exemplificar mais na frente. Mas o costume é que as mulheres, elas parem a vida delas para cuidar do filho. Se elas param a vida delas, para elas retomarem aquilo, leva no mínimo 10 anos. Sim. Da vida dela.
E aí acaba que elas não conseguem se capacitar, muitas vezes iguais aos homens. Não conseguem, vou passar 6 meses viajando para fazer um curso fora que vai me ajudar para eu conseguir um cargo maior na empresa, que eu vou receber mais. Não, porque se a mulher sai 6 meses para estudar, ela vai ser julgada por todo mundo. O pai não, vai dizer, ai, que homem incrível, deixou a casa para estudar, para poder ter um trabalho melhor, ganhar melhor, para dar uma qualidade de vida para o filho. Então é muito a percepção que a gente tem das coisas e o que a gente foi acostumado, né? Desde sempre a escutar. Eu acredito também, como eu estava falando, que essa questão do salário, da equidade salarial, tem que ser algo intencional das empresas, enfim, de todos os trabalhos, na verdade, empresas, no âmbito político, tem que ser intencional de equiparar os salários na forma de vou fazer um censo aqui na empresa para saber quantas mulheres estão ocupando cargos que ganham bem. Sim. Na hora de contratar, eu tenho que vamos ver quem é que tem mais capacitação para aquilo, quem é que tem mais curso, quem é que tem um jeito melhor para lidar com aquela situação. E geralmente, mesmo nós mulheres, já foi provado por estudos, a gente consegue exercer muito mais funções Sim. do que o homem. Na hora da contratação, o homem sempre sai ganhando. Mas aí o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que primeiro ter esse olhar mais intencional, fazer esses censos, como eu estava dizendo, para ver quantas mulheres trabalham naquele ambiente, promover também, criar comitês na empresa, como um comitê para escutar as dificuldades das mulheres. Sei lá, tem mulher que é caminhoneira e aí tá na empresa como caminhoneira, dirigir caminhão é um emprego mais voltado para homens. Aí o que é que acontece? Às vezes na empresa só tem banheiro masculino. Aí ela muitas vezes é julgada de não ser contratada, porque já tem esse estereótipo também de que mulher na direção é um perigo constante. Mesmo a gente sabendo que nós mulheres somos muito mais cuidadosas ao dirigir. Você vê o que é questão cultural, doutora Mariana, Pedro. É uma historinha e uma história bem verdadeira. O menino, quando vai crescendo, seus 5 anos, sempre os primeiros presentes é um carrinho, sempre é uma ferramenta, algo para o trabalho. A menina sempre é uma boneca para tomar Exato. conta, para ninar, sempre é panelinhas, pratinhos para fazer comida. Isso foi algo criado de uma forma absurda. É uma cultura, na verdade, extremamente machista, extremamente que o homem pode desenvolver um potencial em termos de trabalho, a mulher não. Nasceu para, pelo menos a cultura nos mostra, né? Que assim é. Hoje já mudou muito, a gente sabe. Mas a mulher nasceu para cozinha, fazer comida e cuidar dos filhos. Exato. Né? E isso muda, né, doutora? Isso. É isso que eu concordo com o que o seu Coelho está falando, porque é uma questão totalmente cultural. Por isso que quando a gente fala do ambiente de trabalho, a verdade é que essa desigualdade já vem acontecendo, vem de um ponto inicial que a gente vê a resposta disso num ambiente de trabalho, mas já vem de um ponto inicial que é da cultura, da nossa casa, da forma com que nós somos criadas, da forma que a gente escuta as outras pessoas falando. Eu estava querendo exemplificar, antes eu até tinha dito, que hoje eu vejo uma mudança muito grande. Claro que ainda temos um grande caminho a percorrer, mas eu vejo uma mudança muito grande porque eu tenho uma amiga que ela é médica e o marido dela é bombeiro. E ela teve um filho quando estava na residência, foi morar em outra cidade que não tem a ajuda da família. E hoje em dia o marido dela
fica muito mais em casa para cuidar do filho e ela estudando, fazendo a residência dela, que ela tá terminando, e grávida de outro filho e realizando o sonho dela profissional. E eu acho assim muito incrível que ela não abriu mão disso, mesmo todas as pessoas falando: não faça agora, você teve filho, vá cuidar do seu filho, se dedique a ele, não faça sua residência agora, esse é um momento que você tem que ser mãe. E ela não se deixou levar pelo que as pessoas falavam e foi realizar o sonho dela profissional, que era fazer a residência dela. Hoje ela tá faltando 6 meses para terminar. Dizer que foi fácil ser com ele não é, porque eu vejo que ela tem uma cobrança muito grande. A gente, mulher, já tem essa mania de se cobrar muito. Ela se cobra muito como mãe. Aí por quê? Porque a gente já foi criado dessa forma, de que tem que estar presente ali toda hora, que se a gente passa mais tempo no trabalho e pouco tempo com o nosso filho, a gente é julgada como uma péssima mãe, porque naquele momento da vida a gente precisa deixar com o pai. Mas se fosse o contrário, qual seria a visão de vocês? Se fosse o contrário de ela ter ficado em casa para o marido realizar o sonho de terminar uma residência. A gente não vê como... Não vê o próprio homem já não se cobra dessa forma. Exato. É um ponto também que eu consegui notar ao longo da vida, assim, observando minha avó, minha mãe, todas as mulheres à minha volta, que a mulher tem muito uma responsabilidade de cuidar dos outros, de ser responsável pelos outros, pela vida dos outros, pelos filhos, pelos netos, pelo marido, pela casa. E às vezes isso... né, Pedro? Exato, e às vezes isso afeta até delas cuidarem de si mesmas, de vocês cuidarem de si, de focarem em si, de focarem na sua carreira, de focarem no seu desenvolvimento pessoal, de fazerem o que vocês gostam, de tirar um momento do dia para sair com as amigas, de ir para onde vocês querem. É muito mais comum você ver a mulher ficar em casa, o homem sair para jogar bola, sair com os amigos para algum local, e a mulher ficar em casa. Não é tão comum a mulher sair só com as amigas. E muitas vezes, quando isso acontece, homens têm pensamentos preconceituosos, entendeu? Vai deixar tua mulher sair só, tua mulher saindo só com as amigas e tal. Enfim, tudo isso é baseado numa história de machismo de muitos anos. Exatamente. Entendeu? É por isso que eu estava falando que quando chega nessa ponto da desigualdade no ambiente de trabalho, a verdade é que é um âmbito muito maior do que só o ambiente de trabalho, né? Abrange, a verdade, toda a vida de uma mulher, a forma com que ela foi criada. E tem um ponto que eu acho muito importante a gente falar, que essa desigualdade, ela não é só uma desigualdade financeira, né, de salário, é uma desigualdade de... muitas vezes nós mulheres sofremos assédio moral no trabalho, também a gente é muito julgada em relação a essa questão da maternidade. Uma mulher tem que chegar numa empresa e se provar muito mais para conseguir manter o seu cargo ou então subir. E voltando um pouco ao ponto do assédio moral e sexual, eu acho que é uma grande dificuldade que nós enfrentamos hoje para também entrar num ambiente de trabalho com coragem, sabe? Porque eu já vi, já ouvi, já vivi casos de assédio no ambiente de trabalho mesmo. Primeiro que quando a gente é mulher e chega num ambiente de trabalho que só tem homem, a gente já se sente retraída. De não vou falar muito, não vou chamar muita atenção, pra não parecer que eu tô, de certa forma, dando... Se evidenciando. Exatamente. Então a gente tenta passar despercebido. O segundo ponto, eu vou exemplificar aqui para vocês darem opiniões. Se vocês tivessem 2 filhos, um homem e uma mulher, e os 2 fossem para um interior daqui da Paraíba, dar plantão,
qual seria a preocupação que vocês teriam? Diga, seu Coelho, a preocupação que você teria se fosse homem. Culturalmente, a gente vê homem teria quase nenhuma. Se fosse 2 mulheres, a preocupação seria bem maior. Se ela fosse para dentro de um hospital, dormir no hospital, vamos supor que ela fosse enfermeira, e o homem fosse também enfermeiro e fosse dormir dentro do hospital. Qual a preocupação que você teria com a sua filha? Seria maior. Seria o assédio, seria uma série de coisas, né? Uma segurança dela. Porque hoje, por exemplo, se uma enfermeira vai trabalhar em um hospital, não tem sala de descanso separada para mulher e para homem. Então você imagina que a sala de descanso que a enfermeira vai ali passar 2 horas, 1 hora dormindo, é a mesma do enfermeiro. Será que essa mulher realmente consegue deitar naquela cama e dormir? Descansar, verdade. Então é por isso que eu digo que o incentivo tem que vir das empresas. Um hospital tem que investir e abrir esse comitê para escutar o que é que poderia ajudar as mulheres naquele ambiente de trabalho e dizer assim, caramba, realmente a gente tem que ter uma sala de descanso para homem e uma sala de descanso para mulher. Verdade. E é um ciclo que ele vai se interligando, porque, por exemplo, como você falou, as mulheres não conseguem se ver ou se sentir representadas em altos cargos, por isso muitas vezes elas acham que não são capazes. Então, de certa forma, os responsáveis pelos hospitais, a maioria dos representantes não são mulheres. Então, como eles vão se identificar e se compadecer com a dor que eles não sentem, entendeu? Então, é um ponto muito importante, que um liga ao outro, entendeu? Sim. Não tem como ter mudanças se as mulheres não estão lá para falarem sobre essas mudanças, entendeu? E da mesma forma é muito difícil elas chegarem lá por todo o preconceito que já existe. Então, é como se fosse impossível de conseguir se realizar. Porém, eu acredito que, como você mesmo falou, as coisas estão mudando de certa forma para um lado positivo. E com o tempo, com a conscientização, com mais pessoas falando sobre esses assuntos, com mais podcasts trazendo, dando oportunidades, eu acredito que as pessoas vão acabar se conscientizando da importância e da necessidade de tomar essas atitudes. É por isso que eu também digo que é muito importante que a gente tenha esse olhar voltado de querer fazer aquilo, sabe? Mudar o ambiente de trabalho. Vai até uma dica para homens que ocupam esses cargos de chefia, que sejam intencionais em vou criar aqui um comitê onde uma mulher vai ser responsável por esse comitê. E esse comitê eu vou escutar, ela vai escutar quais são as dificuldades aqui nesse ambiente e trazer para o homem, porque justamente como o Pedro falou, como é que o homem vai saber, ele não tem como saber as dificuldades que a gente enfrenta, mas ele pode criar formas de entender aquilo. E assim, quando eu falo colocar palestras, esse comitê pode criar palestras de conscientização para os homens também, entendeu? Se conscientizarem também no ambiente de trabalho deles. Tem lugares que incentivam a mulher a trabalhar de uma forma que você tem filho? Tem. Então, a bonificação que eu vou dar no seu salário, que geralmente tem assim, plano de saúde, ajuda de custo. Então, o que as empresas podem fazer também dar uma ajuda de custo para creche, se necessário, entendeu? Porque se fosse um homem que tivesse que trabalhar, não ia dar essa ajuda de custo para a creche do filho? Se não existisse mulher, como é que os homens iam trabalhar? Entendeu? Então, existem várias formas da gente ir combatendo isso, procurando se informar realmente cada vez mais, trazendo palestras de conscientização sobre o assunto. E é isso. E é um ponto também que foi retratado nos nossos outros podcasts, voltados também à relação das dificuldades do PCD em relação ao meio de trabalho. E um ponto em comum é exatamente isso, as empresas e os órgãos, as instituições
voltarem os olhos para dores que elas não sentem, em vez de focarem apenas no desenvolvimento, no próprio conforto, é você pensar nas dores que os outros sentem, entendeu? Já é um passo inicial para você semear a igualdade não só de gênero, mas a igualdade racial, a igualdade em relação à opção sexual, a igualdade em todas as áreas. Como um todo, né? Exatamente. Aconteceu nesse último mês que o nosso presidente nomeou uma pessoa para substituir a nossa ministra Rosa Weber. E aí, nesse tempo que estava para decidir, eu fiquei naquela expectativa de que com certeza ele iria escolher uma mulher. Porque a gente já tem pouquíssimas. Isso é verdade. E aí me vem a surpresa de que era mais um homem. E eu fico me perguntando, gente, era a oportunidade de substituir uma mulher por outra, porque eu tenho certeza absoluta que existe uma mulher tão capacitada quanto o ministro que foi nomeado para substituir a ministra Rosa Weber. Já era minoria, né? Agora já ficou minoria mesmo. Entendeu? E a mesma dificuldade que hoje eu encontro nas minhas audiências que eu vou fazer, principalmente na parte de família. A gente pega um caso de uma mulher que está pedindo alimentos, ou então até caso de violência mesmo. Quando chega ali, quem vai julgar, quem vai decidir aquilo é um juiz que é homem. O juiz homem, ele em nenhum momento se coloca no lugar da mulher. A gente tem que estar ali brigando, argumentando, dando 100 motivos o porquê que aquela mulher teria aqueles direitos. Mas é um homem que está ali na frente julgando. Então, acaba que já teve juiz de determinar R$300 de um rapaz que tem condições financeiras. Não, R$300 está muito bom para ela cuidar do filho. Porque vem um pensamento preconceituoso de que mulher separou, não vou ficar dando dinheiro para ela para poder ela gastar e sair por aí, não. Como se R$300 fosse muito dinheiro, que não dá para pagar nem o lanche de um filho no mês inteiro. Eu espero que cada vez mais as mulheres estudem, se capacitem, invistam nelas mesmas, principalmente na autoconfiança, para que elas consigam ocupar cargos importantes, porque só com mulheres em cargos importantes que a gente vai conseguir ir mudando essa cultura, toda essa cultura, para poder ter uma visão feminina em todos os ambientes. Exato, e de certa forma os homens precisam mais das mulheres do que as mulheres precisam dos homens, pelo menos é uma visão que eu tenho, porque não é todo homem que consegue organizar ou de fato estar à frente de responsabilidades de uma família, de uma casa. O homem pode ser colocado muitas vezes pela cultura e pela sociedade como o responsável financeiro, justamente pelos casos que a gente já vem conversando aqui. Mas eu acredito que, de certa forma, uma família com a base bem estabelecida é uma mulher que está por trás. É uma mulher que organiza os detalhes, é uma mulher que dá conselhos, é uma mulher que cuida dos filhos, é uma mulher que cuida da casa. Então, assim, eu acredito que os homens são muito mais dependentes das mulheres do que as mulheres, de fato, dos homens. É porque, no caso, eles só conseguem ter essa responsabilidade financeira porque tem alguém ali abdicando, às vezes, de sonhos para poder o homem conseguir conquistar isso. E isso não é reconhecido. Por exemplo, se a mulher ela trabalha e sai do trabalho correndo, vou pegar o filho na escola, ou então ela se ausenta porque o filho adoeceu, ela é vista como displicente no âmbito do trabalho. Displicente, o filho adoeceu. Mas se o homem diz que hoje eu não vou poder trabalhar porque meu filho ficou doente, diz, caramba, que pai. Então é essa visão que a gente tem que começar a mudar. Eu noto que o público jovem. Você tem quantos anos, Pedro? Eu tenho 23. 23. Eu noto que meus amigos mais novos, até meu marido tem 30,
eu noto que eles são muito mais presentes hoje, participativos na criação dos filhos. As tarefas são muito bem divididas e é esse trabalho que tem que ser feito. E eu pretendo fazer isso. Se eu tiver um filho homem, se eu tiver uma mulher, eu vou estar conscientizando eles desde novinhos para tentar fazer com que essa desigualdade, eu não acredito que acabe, mas que diminua. É aquela questão, doutora Mariana, eu penso que a cultura em si, ela é muito difícil de ser rompida, de ser bruscamente exterminada, mas eu acho que pode ser mudada. Ela pode, ao longo do tempo, ela pode vir a haver conscientização, mudança. Eu acho que é por gota. Cada gota a gota, cada um fazendo sua parte, cada um dando, contribuindo. Às vezes eu fico pensando, nós trabalhamos 2 expedientes, trabalhamos muito. A mulher geralmente trabalha os 3 expedientes, quando não mais um pouco. Trabalha às vezes fora de manhã, à tarde e à noite ainda vai cuidar de casa, ainda vai ter roupa para botar para lavar na máquina. É uma série de coisas que não é visto às vezes pelo homem. Em si, ele não é visto pela sociedade. E quando vê como uma coisa normal. E o homem, quando trabalha 3 expedientes, poxa, esse cara é um super-herói. Ele trabalha muito para dar conta da família. Pensa num cara batalhador. Mas isso vai ser, aos poucos, isso vai sendo mudado. Né? Essa realidade feminina, eu acho que tem mais a ver com conscientização. A começar de cada um de nós, né? Sim. É muito interessante essa colocação que a senhora fez, doutora, porque existe o lado social e existe a parte também que a pessoa faz para contribuir. Eu quero que seja diferente. Eu, como homem, eu preciso fazer acontecer. Eu, como mulher, eu preciso fazer acontecer. Pensamento feminino. Eu preciso dar minha contribuição para querer ser mudado. Justamente, tem que, como eu estava dizendo, tem que ser algo intencional. Intencional se eu sou dono de uma grande empresa, tem que ser algo intencional de ir atrás, de saber quais são as formas que eu posso diminuir a desigualdade aqui dentro da minha empresa. Porque existem hoje várias formas, entendeu? Que ajudam. E quando eu falo de igualar, né? Para diminuir essa desigualdade social entre os homens e as mulheres no ambiente de trabalho, a gente não pode botar o homem e a mulher também no mesmo lugar. Tem que olhar as necessidades de uma mulher. A mulher, ela passa todo mês por cólicas. Sim. Entendeu? A mulher, ela vai engravidar e vai ter que passar por exames. Talvez vá ter que faltar ao trabalho alguns dias. Isso não pode ser visto como algo de displicência. Isso tem que ser visto como ela é uma mulher, ela trabalha e ela também é mãe. As limitações, né, doutora? Tem que entender as limitações de cada um e para então conseguir diminuir essa desigualdade. Mas aí querer colocar a mulher no mesmo lugar do homem, que ela tem que fazer tudo do mesmo jeito que o homem faz, não é igualdade, né, seu Coelho? Verdade. É a mulher lá tentando escalar, quando tá chegando perto ela cai de novo. Verdade. Eu queria que Mariane falasse também aqui pra gente formas como nós homens podemos combater esse preconceito. Por exemplo, essa fala que você falou em relação à parte da enfermagem, né, da área do descanso, foi algo que eu nunca tinha pensado na minha vida. Nem passa pela minha cabeça. Então eu queria que você falasse pra gente, pra todos os homens que estão escutando esse podcast, formas de ajudar vocês nessa luta, nessa caminhada. Primeiramente tem que haver a intenção de querer saber sobre o assunto, entender, estudar, procurar informações, porque a partir daí é que você pode saber as coisas que acontecem ao seu redor com as mulheres no ambiente de trabalho para conseguir ir mudando certas atitudes. Essa questão da enfermaria, do quarto de descanso que eu falei, na verdade, minha irmã hoje é médica e ela sempre reclama pra mim: eu não dormi nada, porque o médico que estava lá hoje eu não conhecia. E aí eu não consegui dormir. Aí quando é algum médico que ela conhece, quando ela vai dormir, ele sai do quarto pra poder ela dormir.
ele deixa a luz acesa do jeito que ela quer, porque ele tem um respeito com ela, mas ela já conhece ele. Agora, quando é um médico que ela não conhece, ela prefere não dormir, prefere não ter o seu horário de descanso. E então, assim, além da conscientização, você ter esse olhar, tipo, tô no ambiente de trabalho, então, como é que eu posso fazer para essa mulher se sentir confortável? Eu cheguei aqui na secretaria faz pouco tempo e hoje em dia eu trabalho na sala com o Caio, né? E, assim, quando eu cheguei, ai meu Deus, um homem, eu já fiquei mais quieta, né? Porque a gente já tem esse costume. Mas Caio me tratou de uma forma extremamente respeitosa, então eu me senti à vontade, respirei e fiz, ai que bom, que vai ser um homem que vai me respeitar. Mas pra você ver como é difícil que a gente já chega com o sentimento de que ai não vai me respeitar. Porque eu já trabalhei, eu já tive a experiência de trabalhar com uma pessoa que toda a oportunidade que tinha era fazendo muitos elogios, muito toque físico, e eu me sentia muito mal. Na época eu já era noiva e eu nem queria contar pro meu noivo porque eu tinha medo de contar e ele pensar que de alguma forma eu fiz algo para aquilo acontecer, sabe? E aí, depois de um tempo, eu passei ainda acho que 3 anos, depois de mais ou menos um ano sofrendo, eu consegui que ele me respeitasse mais. Mas aí eu tive que começar a me impor, a ser ríspida, a tratar um pouco mal, pra ele entender o lugar dele. Mas isso também me fazia mal, porque eu não gosto de tratar ninguém de forma mal educada. Para você ver até que ponto a mulher chega no ambiente de trabalho, né? Ela precisar, antes de começar a trabalhar, já pôr uma barreira no próprio relacionamento do trabalho, por conta de tudo isso, da possibilidade de não ser respeitada, né, doutora? É muito complexo isso. Então acho que a coisa que os homens mais podem fazer mesmo é ir atrás sobre o assunto, sabe? Tentar respeitar, se colocar no lugar, pensar se fosse minha irmã, se fosse a minha mulher, como é que eu gostaria que ela estivesse sendo tratada, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir mais por esse caminho mesmo e tentar fazer cada vez mais palestras num ambiente de trabalho mesmo, com todo mundo, sabe? Para falar sobre esse assunto. E esse ponto que Mariane tocou sobre ter medo do que o noivo dela poderia achar, também vai muito da questão de que às vezes, até quando tá certa, a sociedade coloca a mulher como errada. Verdade. Em relação a assédios que acontecem na rua ou algo assim, dizem que é culpa da roupa, que ela deu a entender que queria algo. Também com a roupa daquela. Pois é, que deu a entender que queria algo, que mais um comentário, uma conversa, ser educado, ser gentil da mulher com o homem não dá direito a ele a agir com ela da forma que ele bem entender, ou alguma liberdade que eles não têm. Mas isso foi no meu primeiro trabalho, né? E a gente veio falando aqui sobre os problemas que enfrenta, mas a gente tem que também ter um olhar de como a nossa sociedade já vem mudando isso, sabe? Isso foi no meu primeiro trabalho há 7 anos atrás. Hoje eu noto que já teve uma evolução, sabe? Sobre isso, até de ver mais mulheres trabalhando. Hoje aqui nessa secretaria mesmo que a gente trabalha tem muitas mulheres. Tem mais mulheres do que homens. Tem mais mulheres do que homens, pois é. Então aos pouquinhos a gente vai tomando o nosso espaço e fazendo com que os homens nos respeitem, né? Então é isso, queria saber se Mariane queria falar mais alguma coisa, dar mais algum conselho, deixar alguma mensagem aqui para as mulheres que estão escutando esse podcast. Eu acho que a minha mensagem seria relacionada a algo que eu até falei mais na frente, que nós mulheres a gente tem que investir na gente, não deixar de realizar nossos sonhos profissionais, porque pelo que a sociedade está falando. Então a gente tem que realmente se capacitar, estudar, trabalhar
e investir na nossa autoconfiança, porque muitas vezes a gente tem a gente é extremamente capacitada, mas a gente se cobra tanto que a gente não se sente confiante de exercer certa função. Então a gente tem que investir em terapias, que eu sou totalmente adepta à terapia, para a gente trabalhar nossa confiança e conseguir ocupar esses cargos mais importantes e chegar nos lugares sem ser retraída, e sim com a confiança que qualquer homem chega em qualquer lugar, ambiente de trabalho. Queria agradecer a presença de Mariane aqui, disponibilizar o seu tempo para falar com a gente esse tema tão importante. Quero agradecer também a presença de Coelho. Teria mais alguma coisa para falar, Coelho? Algum recado? Só um agradecimento, Pedro. Eu queria agradecer a doutora Mariane Camussa pela contribuição, né? E dizer que foi extremamente válida a fala dela, extremamente positiva. E muito obrigado, doutora Mariane. De nada, foi ótimo estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema. E é isso, eu queria agradecer também todo mundo que faz acontecer o trabalho aqui na SEMAS, a nossa secretária Mariana, nossa secretária adjunta Januária, nossa coordenadora também Poliana e em especial também o nosso prefeito Vitor Hugo. E é isso, obrigado a todos pela presença e até a próxima.